Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos finalizar a correção da prova da OBA, da 23ª OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essa prova foi aplicada em 2020, onde nós temos alguns estudantes que participaram conosco o ano passado. Recapitulando, na semana passada eu corrigi as 10 primeiras questões, que eram questões de astronomia, e hoje eu vou finalizar corrigindo as últimas 5 questões de astronomia e as 5 questões de astronáutica, que são as últimas 5 questões da prova. Lembrando que eu dividi a prova, por quê? Porque o ano passado eles dobraram o número de questões, onde nos anos anteriores a gente tinha 10 questões, e esse ano, no ano passado, na verdade a gente teve 20. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, eu julguei por bem dividir. Mas a partir da semana que vem, a gente finaliza cada semana uma prova diferente. Eu e a professora Fabiana. Vamos lá? Questão 11. O tempo, que é o período para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, medido em relação às estrelas, dura 365,2564 dias e é chamado de ano sideral. Mas, de fato, usamos o ano tropical para manter constante o início das estações do ano. O ano tropical dura aproximadamente 265,25 dias, porém, na folhinha, que é o calendário, só temos 365 dias. Logo, a cada ano sobra um quarto, ou seja, 0,25 de dia. Então, a cada 4 anos se adiciona um dia, e este ano é chamado de ano bissexto. Então, como vocês sabem, a gente considera o ano como 365 dias e 6 horas, que é esse 0,25 de dias, e um quarto de dias que aparece aqui. Então, somando esse tempo, a cada 4 anos a gente tem o aumento de um dia. Então, o ano bissexto, ele vai ter um dia a mais do que o ano normal, então ele vai ter 366 dias. Isso é um conhecimento bem tranquilo que vocês já conhecem na vivência de vocês. Sendo 2020 bissexto, assinar a alternativa correta em cada item. Então, essa questão aqui não é para marcar verdadeiro ou falso. Para cada item, você vai ter 2 opções de resposta e você vai marcar aquela que está correta. Então, um exemplo aqui, item A. Em que mês se adiciona um dia quando o ano é bissexto? Eu adiciono no mês de janeiro ou fevereiro? No mês de fevereiro. Então, você marca um X no mês de fevereiro. Item B. Quantos dias passa a ter esse mês quando recebe um dia extra? Qual mês que é acrescentado um dia? É o mês de fevereiro. O mês de fevereiro tem 28 dias. Vocês têm que se lembrar disso. Então, se ele tem 28 dias e acrescenta um, ele passa a ter 29. Então, marco 29 aqui pra gente. C. Quando será o próximo ano bissexto? Se aqui a gente tem que 2020 foi o último ano bissexto. Qual será o próximo? 2023 ou 2024? 2024. Bem tranquilo isso aqui. É muita interpretação, você fazer com calma e tranquilidade. Lembrando que a prova da OBA, se vocês forem fazer tanto online quanto presencial na escola, a gente tem um tempo para que a prova seja feita. Quando foi o último ano bissexto? Se a gente está considerando aqui que 2020 foi um ano bissexto, qual foi o último? Aí você conta 4 anos para trás. Então, 2020, 2017, 2019, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Então, marca o xizinho 2016. E aqui a pergunta. O ano de 2035 será o ano bissexto? É só a gente fazer a conta. 2020, aí a partir de 2020 a gente conta 4 anos. Então, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. 2035 está nesse intervalo de tempo? Não. Então, esse item está incorreto. Vocês viram? Bem tranquilo. Questão 12. É o mesmo estilo, o enunciado é até o mesmo. Questão 12. O tempo, que é o período para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, medido em relação às estrelas, dura 365,2564 dias e é chamado de ano sideral. Mas, de fato, usamos o ano tropical para manter constante o início das estações do ano. O ano tropical dura aproximadamente 365,25 dias,
Porém, na folhinha, que é o nosso calendário, a cada 4 anos se adiciona um dia e este ano é chamado bissexto. É o mesmo enunciado da questão 11. Pergunta: sendo 2020 bissexto, assinale a alternativa correta em cada item. Então, novamente, você vai marcar um X. Sempre vai ter duas opções de escolha. Então, você vai marcar naquela que tiver correta. Lembrando que eu tenho aqui item A, B, C, D, E. Cada questão vale 1 ponto, logo cada item vale 0,2. Então, cada acerto aqui você computa 0,2 na sua nota final. Então, vamos começar aqui. Item A. Em que mês se adiciona um dia quando o ano é bissexto? Fevereiro ou março? Fevereiro, a gente viu na questão anterior. Viram que é muita interpretação? B. Quantos dias passa a ter esse mês quando recebe um dia extra? Qual mês? Fevereiro. Ele passa a ter 28 ou 29? 29, porque o mês de fevereiro ele já tem 28 dias. Mas no ano bissexto a gente acrescenta um dia. Então passa a ter 29 dias. Item C. Quando será o próximo ano bissexto? Então nós estamos considerando que 2020 foi o último. Qual será o próximo? Você conta 4 anos. Então 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então a resposta correta é 2024. Item D. Quantos dias tem um ano bissexto? Qual é a principal característica do ano bissexto? É que eu tenho um dia a mais do que nos anos normais. Quantos dias fechados tem um ano normal? 365 dias. Então, você acrescenta 1. 365 mais 1, 366 dias. Aí você marca aqui. E o último, o ano de 2037 será bissexto? Não, porque como 2000 foi um ano bissexto, sempre vai cair em anos pares. Então aqui vai ser 2000, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, depois 2040. 2037 não entra nessa conta, então você marca não. Viu que tranquilo, pessoal? Questão 3. Essa aqui já vai exigir um pouquinho mais de interpretação. A figura abaixo, retirada do software gratuito Stellarium, aqui tem um site para vocês verem, www.stellarium.org, mostra uma região do céu, num dia de março, onde ocorreu um interessante alinhamento de 4 planetas, Sol e a Lua. Todos os planetas, além do Sol e da Lua, se movem numa rodovia estelar, ou perto dela, chamada de eclíptica da data, mostrada na figura. E aí você tem aqui um dado para a gente responder a questão. O tamanho das bolinhas na figura abaixo é proporcional ao brilho aparente das estrelas. Então, quanto maior a bolinha, quer dizer que mais essa estrela brilha. E aqui a gente observa, a gente tem várias regiões, na prova não tem essas marcações em vermelho, que isso aqui já é o gabarito. Aí, com base na interpretação dessa figura, a gente vai responder os questionamentos, que é a questão 3. O Sol, Lua, quais são os planetas que tem ali? Eles falaram que tinha alguns planetas, né? Quais são? Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. 4 planetas estão identificados com o número de 0 a 5. Não nesta ordem, 0 a 5. Assinale em cada item o número que identifica corretamente o astro. Então, você vai marcar qual número que identifica corretamente o astro. E aí, a gente tem algumas dicas para ajudar. Então, aqui um exemplo. Veja o exemplo. Qual dos astros é o Sol? Dica: o Sol está na constelação de Peixes. Vamos voltar lá e ver. Onde que está a constelação de Peixes? Aqui está a constelação de Peixes, não é? Onde é que está o Sol? Está aqui, ó. Então, o Sol vai ser o 0. Por quê? Porque ele tem que estar aqui nessa constelação. Aqui está a elíptica de data e observem que ele é a estrela maior, porque dentre todas é a que mais brilha. Então aqui, ó, vai estar o Sol, ok? Então vamos lá. Item A. Qual dos astros é a Lua? Aí tem a dica. A Lua está cruzando a borda das constelações de Ofício e Sagitário. Então vamos lá. A gente vai ver que a Lua está cruzando de Ofício e Sagitário. Só consertar aqui, deixa eu só voltar aqui. Isso. Ofício e Sagitário. Então, vamos procurar aqui. Aqui tem Sagitário e aqui tem Ofiuco. Não é isso? Então, ela está cruzando aqui, ó. Ofício e Sagitário. Então, ela vai estar aqui, ó. Onde é que está a Lua? A Lua está aqui, ó. Então, a Lua vai ser 1. Aqui vai ser a Lua. Entenderam? Agora, item B.
Qual dos astros é Saturno? Vamos descobrir onde é que está Saturno. Dica: Saturno está cruzando a borda da constelação de Capricórnio. Então vamos lá, a gente quer ver aqui onde é que está. Vamos procurar aqui Capricórnio. Então ele está cruzando a borda. Qual aqui que é a estrutura que está cruzando a borda? Bem aqui, ó. Então Saturno vai ser 2. Você vai marcar que Saturno é 2. Entenderam? C. Qual dos astros é Mercúrio? Dica: Mercúrio é o astro mais brilhante de Aquário. Como que eu sei que será o planeta mais brilhante? Pelo tamanho. Então, se eu tiver mais de uma estrutura ali, de um astro ali, o Saturno tem que ser o maior. Então, deixa eu só conferir aqui. Mercúrio, ele está em Aquário, correto? Então, vamos lá em Aquário. Deixa eu procurar Aquário aqui. Aqui é Aquário. Ele é o mais brilhante. Como é que eu sei qual é o mais brilhante? Tem que ser a estrutura maior. Então, vai ser essa aqui, ó. Então, Mercúrio vai ser 3, ó, porque vai estar aqui. Entenderam? D. Qual dos astros é Júpiter? Dica: Júpiter está em Sagitário, ele está perto de Marte e brilha mais que Marte. Então, vamos voltar lá. Vamos procurar aqui Sagitário, aqui, ó. Sagitário, aqui nós temos Sagitário. O planeta que nós estamos procurando é o que brilha mais, então vai ser aqui 4. Mercúrio, então, vai ser 4. Deixa eu só confirmar se é Mercúrio mesmo. Isso. Mercúrio vai ser Júpiter, na verdade. Júpiter vai estar em 4. E a última, qual dos astros é Marte? Marte também vai estar em Sagitário, perto de Júpiter. Então, vamos ver lá onde é que vai estar. Aqui nós temos Sagitário. Não dá para ser esse, porque esse aqui é o maior. E ele está perto de Marte, então vai ser esse aqui. Então, o planeta que a gente procura vai ser o planeta 5. De qual planeta nós estamos falando? Marte, porque ele fica em Júpiter, ele está perto de Júpiter, está em Sagitário e ele fica perto de Júpiter, certinho? Questão 14. A figura abaixo, retirada do software gratuito Stellarium, mostra uma região do céu num dia de março, onde ocorreu um interessante alinhamento de 4 planetas. Os mesmos planetas da questão anterior, Sol e Lua. Todos os planetas, além do Sol e da Lua, se movem numa rodovia interestelar, ou perto dela, chamada de elíptica de data, que é essa aqui, ó, essa linha aqui, ó, tá vendo? Elíptica da data, mostrada na figura. Dado o tamanho das bolinhas na figura abaixo, é proporcional ao brilho aparente dos astros, que é a mesma coisa que a gente viu na questão anterior. Quanto maior a bolinha, quer dizer que mais ela brilha. Então, questão 14. O Sol, Lua, os 4 planetas aqui, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, estão identificados com números de 1 a 6. Não nesta ordem. Assinale em cada item o número que identifica corretamente o astro. Então, aqui o mesmo exemplo da questão anterior. Quem dos astros é o Sol? Dica: o Sol está na constelação de Peixes. Então, vamos voltar lá. Onde é que está a constelação de Peixe? Está aqui, correto? E quem vai ser o Sol aqui? Tem que ser a estrela que mais brilha, vocês concordam comigo? Então, onde é que vai ser o Sol? O Sol vai estar aqui. O Sol vai ser, nesse caso, 1. Certinho? Então, vamos lá. Mesmo esquema das questões anteriores. Qual dos astros é a Lua? Dica: a Lua está cruzando a borda das constelações de Ofiuco e Sagitário. Então, vamos procurar aqui Ofiuco e Sagitário. Deixa eu procurar aqui. Ofiuco tá aqui e Sagitário tá aqui. Então, a Lua vai estar cruzando essa borda aqui. Então, a Lua vai estar aqui. A Lua vai ser 2. Certinho? Lua vai ser 2. B. Qual dos astros é Saturno? Saturno está cruzando a borda da constelação de Capricórnio. Então, vamos procurar a constelação de Capricórnio. Vamos ver. Capricórnio. Então, a Lua está cruzando a borda de Capricórnio. Então, a Lua vai ser o 3. Vai ser o astro 3. C. Qual dos astros é Mercúrio? Dica: Mercúrio é o astro mais brilhante da constelação em Aquário. Então, vamos lá. Onde é que está Aquário? Está aqui.
Como eu sei qual é o astro mais brilhante? É o astro que tem a bolinha circunferência maior. Então, o Mercúrio vai ser 4. Ok? D. Qual dos astros é Júpiter? Dica: Júpiter está em Sagitário, perto de Marte e brilha mais que Marte. E brilha mais que... Isso, brilha mais que Marte. Então, vamos lá. Vamos procurar lá em Sagitário, tá aqui. É a estrutura que mais brilha, correto? Então, tem que ser a circunferência maior. Então, vai ser 5. 5. Então, Júpiter é o astro 5. E a última. Qual dos astros é Marte? Dica: Marte está em Sagitário e perto de Júpiter. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para Sagitário. Aqui a gente tem o que a gente encontrou no item anterior. E, no caso aqui, ó, vai ser o 6. Então, Marte vai ser 6. Júpiter vai ser 5 e Marte vai ser 6. Olha que fácil. Questão 15. Agora a gente já começa a falar de astronáutica. Questão 15. No dia 24 de abril, o telescópio espacial Hubble completou mais um ano em órbita na Terra. O Hubble ele foi projetado nos anos de 1970, na década de 70, mas o seu lançamento ocorreu somente em 1990. Então, desde a projeção até o lançamento, a gente tem aí uma fenda, um espaço de 20 anos. As primeiras imagens por ele enviadas mostraram que havia um problema no seu espelho primário. Em dezembro de 1993, ou seja, após o seu lançamento, a Agência Espacial Americana, que é a NASA, decidiu enviar uma tripulação a bordo do ônibus espacial para consertá-lo em pleno espaço. Olha só que coisa surreal! O ônibus espacial, então, capturou Hubble com seu braço mecânico e durante 5 dias, 4 astronautas se revezaram em duplas, realizando missões extraveiculares, enquanto orbitavam a Terra a 600 km de altitude e a 27.000 km por hora. Guardem essas informações aqui. Durante cada uma dessas missões, os astronautas eles ficaram horas no espaço substituindo peças e componentes do Hubble. A missão foi um sucesso, fazendo com que o Hubble nos oferecesse algumas das mais belas imagens do universo, inclusive do nascimento e da morte de estrelas. Essas duas imagens que eu coloquei para vocês são imagens que são associadas a esse telescópio, relacionadas ao nascimento e à morte de uma estrela. E aí eles falam que tanto é possível registrar como recriar esses fenômenos através desse telescópio, que é muito famoso e muitas imagens têm proporcionado para os nossos estudos, principalmente em astronomia e astronáutica. Então vocês precisam saber a história desse telescópio e saber da sua relevância, para que a gente conheça tanta coisa hoje, o impacto do universo na nossa vida, certo? E aí a pergunta, eu tenho aqui a representação dessa situação, tem aqui o telescópio, o braço robótico e tem aqui o ônibus espacial. E aqui, lembra que eu falei para vocês na questão anterior que todo esse processo foi realizado em 5 dias? Então eu tenho aqui, ó, a dupla de astronáuticas e o tempo que cada dupla levou fora do ônibus espacial. Então no dia 1, esses dois astronautas aqui, eles passaram 7 horas e 54 minutos fora do ônibus espacial, fazendo os reparos. No dia 2, essa segunda dupla, passaram 6 horas e 36 minutos. No terceiro dia, novamente, essa dupla, passaram 6 horas e 47 minutos fora do ônibus fazendo os reparos. No quarto dia, novamente essa dupla aqui passou 6 horas e 50 minutos fazendo os devidos reparos. E por último, essa dupla aqui, que acabou que foi a que mais ficou fora do espaço, passou 7 horas e 21 minutos fazendo esses reparos. Perfeito. Baseado nas informações dadas, a gente vai marcar verdadeiro ou falso na frente de cada uma das sentenças abaixo. Então, de posse de tudo aquilo que eu já falei, a gente vai resolver esses dois itens aqui. A missão do concerto do Hubble ocorreu menos de um ano após o seu lançamento. Vamos voltar aqui para a gente entender essa questão. Em que ano que o telescópio foi lançado? 1990. Aqui, ó, 1990. O que aconteceu que eles verificaram?
que a gente tinha um problema no espelho primário do telescópio. Ok. Mas em que ano que foi enviado, que realmente esse reparo começou a ser realizado? Aqui, ó, em dezembro de 1993. Então ele foi lançado em 1990 e esse reparo só ocorreu em dezembro de 1993, correto? Então, vou ler aqui de novo. A missão do concerto do Hubble ocorreu menos de um ano após o seu lançamento? Não, porque eu lancei ele em 1990 e eu só fui corrigir ele lá no finalzinho de 1993. Então vamos colocar aí que ocorreu 3 anos depois. Então não foi no mesmo, em menos de um ano. Foi realmente uns 3 anos depois. Então esse item vai ser falso. B. Thornton e Akers foi a dupla que mais tempo trabalhou no concerto do Hubble? Vamos ver aqui. Só olhar o nome aqui de novo. Thornton e Akers. Então vamos voltar aqui. Essa dupla aqui, né? Essa dupla aqui, ela só entrou 2 vezes, só saiu 2 vezes para fazer reparos, que foi no segundo dia e no quarto dia. Já essa primeira dupla aqui, que é o Musgrave e o Hoffman, eles entraram no primeiro, no terceiro e no quinto dia. Então, logicamente, eles não foram a dupla que mais trabalhou no concerto. Foi a dupla que menos trabalhou, porque eles entraram um dia menos. Então, esse item vai ser falso. C. No total, os 4 astronautas ficaram mais de 35 horas consertando o Hubble. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Aqui a gente tem, ó, todos os dias. Então, 7 com 7, 14. 14 mais 18 dá 32. E quando você soma todos esses minutos aqui e você divide por 60, você tem mais de 3 horas. Então, sim, todo esse trabalho aqui levou mais de 35 horas para acontecer. Então, esse item vai ser verdadeiríssimo. D. Enquanto consertavam o Hubble, os astronautas giravam em torno da Terra a 27 mil km por hora? Sim. Professora, de onde a senhora tirou isso? Tá aqui na questão, ó. A 27 mil km por hora. A informação está no enunciado, então está corretíssimo. É por isso que a OBA é muito importante para a formação de vocês, porque ela trabalha muito com a interpretação. Não necessariamente você precisa fazer um cálculo, ou você precisa ser um apaixonado por astronomia, que estuda astronomia. Basta você ter um interesse, a vontade de fazer a prova e estudar as questões anteriores e sempre estar lendo os enunciados que você consegue fazer. E o item D. O Hubble está em órbita a 27 mil quilômetros de altitude. Vamos olhar no enunciado se essa informação é verídica? Deixa eu ver aqui. Ó, enquanto orbitavam a Terra a 600 quilômetros de altitude e a 27 mil quilômetros por hora. Então aqui fala que está a 600 quilômetros de altitude. Não é isso? Vamos ver se é a mesma coisa que aparece lá. O Hubble está em órbita a 27 mil quilômetros de altitude. Então, está incorreto. Na verdade, eu sou uma altitude de 600 quilômetros. Então, esse item vai ser incorreto. Questão 16. O mesmo enunciado da questão anterior. No dia 24 de abril, o telescópio espacial Hubble completou mais um ano em órbita da Terra. O Hubble ele foi projetado nos anos de 1970, mas o seu lançamento ocorreu somente em 1990. As primeiras imagens por ele enviadas mostraram que havia um problema no seu espelho primário. Em dezembro de 1993, a Agência Espacial Americana, que é a NASA, decidiu enviar uma tripulação a bordo do ônibus espacial para consertá-lo em pleno espaço. O ônibus espacial, então, capturou o Hubble com seu braço mecânico e durante 5 dias, 4 astronautas se revezaram em duplas, realizando missões extraveiculares, quando orbitavam a Terra a 600 km de altitude e a 27 mil km por hora. Durante cada uma dessas missões, os astronautas ficaram horas no espaço, substituindo peças e componentes do Hubble. A missão foi um sucesso, fazendo com que o Hubble nos oferecesse algumas das mais belas imagens do universo, inclusive do nascimento e da morte das estrelas. Aqui é a mesma coisa, a gente tem aqui a mesma representação do ônibus espacial, do braço robótico, do telescópio, quantos dias que eles levaram para fazer o reparo, que foram 5 dias, e as duplas que participaram e o tempo que eles passaram fora do ônibus,
certo? A mesma coisa da questão anterior. E aí, a gente tem aqui novamente algumas afirmações para serem julgadas. Questão 16. Baseado nas informações dadas, marque V, verdadeiro ou falso, na frente de cada uma das sentenças abaixo. Primeiro, a missão do concerto do Hubble ocorreu menos de 5 dias após o seu lançamento. Olha só, a missão do concerto do Hubble ocorreu menos de 5 dias após o seu lançamento. Então, vamos olhar aqui, ó. Na verdade, pessoal, eu acredito que aquela questão anterior, ela falasse do lançamento para o concerto, né? Na verdade, né? Então, aqui, ó. A missão do concerto do Hubble ocorreu menos de 5 dias após o seu lançamento. É basicamente assim. Então, a questão anterior, ela não falava do lançamento do primeiro, e sim do concerto. Mas mesmo assim, torna falso, porque a gente demorou menos tempo para fazer esse concerto. Então, aqui vai ser verdadeiro. Segundo, Musgrave e Hoffman foi a dupla que mais tempo trabalhou no concerto do Hubble? Sim, olha aqui para vocês verem, ó. Eles saíram 3 vezes, ó. No dia 1, no dia 3 e no dia 5. Então, quando você soma as horas que eles ficaram trabalhando com as horas que a segunda dupla, que é o Thornton e o Akers, ficou, você vê que o Musgrave e o Hoffman ficaram mais tempo. Logo, eles têm mais coisa para contar do que essa segunda dupla. Então, vai ser verdadeiro. Terceiro. No total, os 4 astronautas ficaram mais de 37 horas consertando o Hubble. Falso. Deu mais de 35 horas, mas não chega a 37. Então, é falso. Quarto item. Enquanto consertavam o Hubble, os astronautas giravam em torno da Terra a 600 km por hora. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui no enunciado. Olha só, eles orbitavam a Terra a 600 km de altitude e a 27 mil km por hora. Então, lá está errado. O valor está errado. Então, não foi a 600 km por hora, e sim a 27 mil km por hora. E a última, o Hubble está em órbita a 600 km de altitude. Sim, se você voltar lá no enunciado, você vai ver que vai falar sim, que está a 600 km de altitude e a 27 mil km por hora. Então, está corretíssimo esse item, ok? Viram que tranquilo? Questão 17. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A. de São José dos Campos, que fica no estado de São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB, que orbitará a Terra a 500 km de altitude. O principal objetivo do VCUB é obter imagem da superfície terrestre. Então, aqui, ó, eu tenho a órbita, a altitude da órbita em quilômetros, e eu tenho aqui o período em horas. Então, eu tenho aqui que a altitude da órbita em quilômetros, quando eu tenho aqui 500 quilômetros, eu tenho um período de 1,5 horas, 1.000 quilômetros, 1,8, 20 mil quilômetros, 12 horas, e 36 mil quilômetros, eu tenho 24 horas. Guardem essas informações. E aí, o tempo que um satélite leva para completar o giro completo em torno da Terra é denominado período. A tabela mostra essa tabela aqui, tá? A tabela, ela mostra a altitude da órbita e o respectivo período. Ok. Baseado nas informações do enunciado e na tabela apresentada, assinale a alternativa que contém o período correto do VCUB ao redor da Terra e também a sua velocidade em torno da Terra. Considere que a cada giro o VCUB percorre a distância de 42 mil quilômetros. Então, eu tenho que saber aqui qual é o período para a nossa Terra e qual é a velocidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Que esse satélite aqui, ele vai estar a 500 km de altitude da Terra. Se ele está a 500 km de altitude, qual vai ser o período para esse satélite aqui em relação ao nosso planeta? 1,5 horas. Então, aqui, ó, eu já tenho que o período é 1,5 horas, não preciso fazer conta. Então, aqui, ó, só pode ser a letra A, a letra C ou a letra E a resposta correta.
Agora eu quero saber qual é a velocidade. Como é que eu faço para saber a velocidade? Tem uma formulazinha na física que você consegue descobrir a velocidade de um corpo, que é assim. A velocidade é igual à variação de deslocamento sobre a variação do tempo. Então aqui a gente precisa da variação do deslocamento e precisa da variação do tempo. Qual é a variação do meu deslocamento? 42 mil quilômetros, que aparece aqui na questão. E qual é o meu tempo? 1,5 horas, que é o tempo do período para a altitude da órbita que a Terra, que esse satélite vai ficar em relação à Terra, que é os 500 quilômetros. Então é só substituir, ó. ΔS é a distância percorrida, que pode ser dada em metros ou quilômetros. Aqui, como a gente fala de distâncias muito grandes, é mais fácil a gente trabalhar com quilômetros, que é o que a gente geralmente usa. E o ΔT, você pode utilizar segundos ou horas. Quando você usa, por exemplo, o ΔS, que é a variação do deslocamento, em metros e o tempo em segundos, a sua velocidade vai ser em metros por segundo. Quando você usa o ΔS em quilômetros e o ΔT em horas, você vai ter o resultado em quilômetros por hora. Então você sempre padroniza. Ou você vai usar metros e segundos como as unidades que vão ser representados os valores, ou você usa quilômetros por hora. Nesse nosso estudo em astronomia astronáutica, geralmente a gente vai trabalhar com quilômetros e horas, porque fica mais fácil. Então aqui a gente vai substituir, ó. Velocidade vai ser igual à variação do deslocamento sobre o ΔT. Então, qual é a variação do deslocamento? 42 mil quilômetros sobre o período, que é a variação do tempo, que é 1,5 horas. Então, 42 mil sobre 1,5, 28 mil quilômetros por hora. Então, vai ser a nossa letra A, porque descreve o período com o valor certinho, 1,5 horas, e a nossa velocidade em quilômetros por hora vai ser 28 mil quilômetros por hora. Viram que facinho? Isso aqui vocês vão ver no primeiro ano em física, somente quando vocês forem trabalhar com velocidade, mecânica, tudo isso, é muito legal. Questão 18, o mesmo anunciado, pessoal. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A. de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB, que orbitará a Terra num período de 1,5 horas. O principal objetivo do VCUB é obter imagens da superfície terrestre. E aqui a gente tem aquela mesma tabelinha, onde a gente tem a altitude da órbita em quilômetros e o período. Então, para 500 quilômetros eu tenho 1,5 horas, 1.000 quilômetros 1,8 horas, 20 mil quilômetros 12 horas e 36 mil quilômetros eu tenho 24 horas. Questão 18. O tempo que um satélite leva para completar um giro em torno da Terra é denominado período. E pela terceira lei de Kepler, o período determina a sua altitude em relação à superfície da Terra. A tabela mostra a altitude da órbita e o respectivo período de alguns satélites, que foi o que eu mostrei para vocês na questão no slide anterior. Baseado nas informações do enunciado e na tabela apresentada, assinale a alternativa que contém a altitude correta do VCUB acima da superfície da Terra e também a distância, vou colocar aqui em vermelho e negrito para a gente não esquecer, e a distância que ele percorre em torno da Terra numa volta. Considere que a velocidade do VCUB é de 28 mil quilômetros por hora, que foi o que a gente achou aqui, ó, na questão anterior, olha lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber qual é a altitude. Não precisa fazer cálculo para saber essa primeira informação, porque aqui já aparece, ó. Aqui fala, ó, que gasta 1,5 horas, não é verdade? Se gasta 1,5 horas, qual que vai ser a altitude da órbita? 500 quilômetros. Vocês viram que a interpretação não precisa fazer o cálculo, então vai ser 500 km. Então só pode ser a letra A ou a letra D. Ó, já eliminamos aí 3 itens. Como é que vai ser a resolução? Para achar a distância, vocês podem utilizar essa fórmula, que é a velocidade vezes o tempo. Então, para achar a distância, você multiplica a velocidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade que vocês têm aqui? 28 mil quilômetros por hora. Perfeito? E qual que é o tempo? Que vai ser o período que a gente chama aqui.
vai ser 1,5 horas, que também tá aqui, ó, 1,5 horas. Então, você vai multiplicar, ó, 28 mil quilômetros vezes 1,5, que vai me dar um valor de 42 mil quilômetros. Então, vai ser a alternativa A, entendeu? É questão de interpretação, pessoal. Não é nada que vocês precisem estudar fórmulas específicas e tudo. É mais vocês realmente fazerem a interpretação para vocês conseguirem chegar na resposta correta. Questão 19. Uma importante aplicação dos satélites é monitorar as mudanças que ocorrem na Terra. Aí vocês me perguntam, nossa, professora, mas aí a gente vai ter todo esse gasto em pesquisa, em tecnologia para poder desenvolver esses satélites. O que a gente consegue observar? Muita coisa, principalmente em relação ao desmatamento, que é o que essa questão vem trazer aqui, ó. Em novembro de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, publicou os dados de desmatamento para os 9 estados que integram a Amazônia Legal. Para efeito de comparação, o INPE também apresentou os dados referentes a 2018. Então, essa tabelinha aqui vai mostrar para vocês o desmatamento da Amazônia Legal, mostrando aqui o que foi desmatado em 2018 e em 2019 em quilômetros quadrados e a variação. E aí, pessoal, vocês me perguntam, professora, o que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, pessoal, é uma região que vai abranger uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, representando 2/3 do país. Então, ela vai pegar uma área muito grande que vai precisar de uma série de incentivos, principalmente em questões socioeconômicas e dentre outras coisas, principalmente de preservação. Ela foi criada pelo governo brasileiro na década de 50 como uma tentativa de desenvolver e integrar a região da bacia amazônica por meio de incentivos fiscais. Mas essa área ela não tem apenas estados da região norte, tem de outras regiões, tem do Nordeste, também tem do Centro-Oeste. Então, por exemplo, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins são da região norte. Mas, por exemplo, Maranhão é do Nordeste e... Cadê o Mato Grosso? E o Mato Grosso faz parte da nossa região Centro-Oeste. Centro-Oeste é Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, essa área não é só estado da região da Amazônia. Tem também de outras regiões. E por conta de ter estados que não fazem parte só da Amazônia, a gente tem que, além da floresta amazônica, a Amazônia Legal, ela engloba, falando de biomas, ela engloba 37% do bioma do Cerrado, que está inserido no Mato Grosso, e pequenos trechos do Cerrado, 40% Na verdade, no Mato Grosso também deve ter parte do Cerrado. Bioma Cerrado, 40% do bioma do Pantanal. E pequenos trechos de formações vegetais variadas. Então, o Pantanal vai ter no Mato Grosso também, acredito eu. E isso é importante porque acaba integrando. Você tem aí biomas que vão acabar interagindo. E o Cerrado ele é um bioma de transição, porque ele acaba tendo, por nós estarmos no coração do Brasil, ele acaba tendo contato com vários outros biomas. Então é muito importante que essa Amazônia Legal, que esse bioma ele exista. Que esse bioma não, que essa área exista. Então aqui vamos à questão, né? E aí a gente tem aqui as variações, olha só. Em 2018, eu tinha 444 quilômetros quadrados de área desmatada. Em 2019, eu já tive 688 quilômetros quadrados. Então, a variação foi de 55%. Aumentou o desmatamento. No Amazonas, que é o estado, vocês não podem confundir a Amazônia com o Amazonas. O Amazonas é o estado, a Amazônia já é uma coisa bem maior. No Amazonas, em 2018, eu tive 1.045 quilômetros quadrados desmatados. Já em 2019, eu tive 1.421. Então, eu tive uma variação de 36%. No Amapá, em 2018, eu tive 24 quilômetros quadrados e em 2019, eu tive 8 quilômetros quadrados. Então, o desmatamento diminuiu em 67%, isso é uma coisa boa. No Maranhão, eu tive em 2018 253 quilômetros quadrados de desmatamento. Em 2015 diminuiu. 2019 diminuiu, eu tive 215. Então, menos 15% a variação. No Mato Grosso,
Em 2018, eu tive 1.490 quilômetros quadrados. Já em 2019, eu tive 1.685. Então, a variação foi de 13%. Aumentou o desmatamento. No Pará, 2018, eu tive 2.744 quilômetros quadrados. E em 2019, 3.862 quilômetros quadrados. Então, o desmatamento aumentou numa variação de 41%. Rondônia, Roraima, 2018, 1.316 quilômetros quadrados e em 2019, 1.245 quilômetros quadrados. Então, diminuiu em uma variação de 5%. Roraima, 195 quilômetros quadrados em 2018 e 617 quilômetros quadrados em 2019. Então, aqui aumentou bastante, 216%. Então, mais que dobrou, aumentou demais o desmatamento. Tem que ter muita atenção nesse estado aqui. Tocantins, que faz parte da região norte, 25 quilômetros quadrados em 2018 e aí em 2019, 21 quilômetros quadrados. Então, a gente teve aí uma diminuição em 16%. E a gente tem aí uma área total que, em 2018, nós tivemos 7.536 quilômetros quadrados de área desmatada, enquanto em 2019, 9.762. Então, teve um aumento da área desmatada com uma variação de 30%, que é muito triste. E aí, com base em tudo que eu falei para vocês, vamos julgar aqui esses itens, assinalando F para falso ou V para verdadeiro, na frente de cada afirmação abaixo. A gente tem que Pará e Mato Grosso foram, respectivamente, o campeão e o vice-campeão de desmatamento em 2018 e 2019. Então, vamos olhar lá na tabela. Quais são os estados? Pará e Mato Grosso. Então, em Pará, no Pará, eu tive uma variação de 41%. No Mato Grosso, eu tive uma variação de 13%. Vamos olhar aqui de novo. Pará e Mato Grosso foram, respectivamente, o campeão e o vice-campeão de desmatamento em 2018 e 2019. Então, vamos lá. Pará, no ano de 2018, ele foi o que mais teve desmatamento? Sim, Pará tá aqui, Pará teve 2.744 e Mato Grosso 1.490. Foi o que teve mais. 2019, será que eles ganham de novo? Mato Grosso 1.685, Pará 3.862. Eles ganham sim, então eles são os que mais tiveram desmatamentos, tanto 2018 quanto 2019. Então é verdadeiro. B. Em 2019, Amapá, Maranhão, Rondônia e Tocantins desmataram menos do que em 2018. Então vamos olhar aqui. Amapá, Maranhão, Roraima e Tocantins. 2019? Isso. Amapá diminuiu, Rondônia diminuiu, Tocantins diminuiu, qualquer outro. Maranhão também diminuiu, então o item vai ser verdadeiro. Tem que analisar direitinho, pessoal. Variações percentuais negativas na tabela indicam aumento de áreas desmatadas. Variações percentuais negativas na tabela indicam o aumento de áreas desmatadas em 2019 e 2018? Não. Quando a variação é negativa, significa que diminuiu, que desmatou menos em relação a 2018. Então, quando fica negativo, é uma coisa boa, porque, por exemplo, aqui, Amapá, eu tive 24 quilômetros quadrados desmatados em 2018. Em 2019, eu já tive 8. Então, aqui, diminuiu bastante. Então, negativo significa que desmatou menos, não que desmatou mais. Olha aqui o que a questão fala. Que variações percentuais negativas da tabela indicam o aumento de áreas desmatadas em 2018 em relação a 2019. Mentira! Quer dizer que diminuiu. D. Em 2019 se desmatou 2.226 quilômetros quadrados a mais que 2018. Olha só, a gente teve mais desmatamentos em 2019 que em 2018. E aí, quando você pega a diferença, você pega aqui, 9.762, que tá aqui, menos
7.536, que foi o que foi desmatado em 2018. Tira a diferença e vê quanto é que dá. 2.226 quilômetros quadrados. Que é o que tá aqui exatamente. Então, esse item aqui vai ser verdadeiro. Agora tem que fazer uma continha. E o aumento da área desmatada em 2019 em relação a 2018 corresponde a 318 mil campos de futebol, supondo que este com área de 0,07 km quadrados. Então você vai pegar o que a gente teve de aumento de 2019 em relação a 2018, que foi 2.226 km quadrados, e vai ver quantos campos de futebol que isso aqui daria. Como é que a gente faz? Você divide por esse valor aqui que é dado como valor de um campo de futebol. Então você divide 2.226 km quadrados sobre 0,07 km quadrados, que vai dar 318 mil campos de futebol. Então esse item vai estar certinho, ó, porque o valor que ele dá, 318 mil campos de futebol, é o mesmo que a gente encontra aqui. Então vai ser corretíssimo. Última questão, para a gente terminar aqui com chave de ouro. Mesmo enunciado da questão 19. Uma importante aplicação dos satélites é monitorar mudanças que ocorrem na Terra. Em novembro de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, publicou os dados de desmatamento para os 9 estados que integram a Amazônia Legal. Para efeito de comparação, o INPE também apresentou os dados referentes a 2018. É a mesma tabelinha que a gente tem na questão anterior, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas afirmações. Vamos lá. Assinale F para falso e V para verdadeiro, na frente de cada afirmação abaixo. A. Pará e Mato Grosso foram, respectivamente, o campeão e o vice-campeão de desmatamentos em 2018 e 2019. Vamos lá ver. Pará e Mato Grosso, não é isso? Isso, Pará e Mato Grosso. Então, vamos lá. Pará. 2018, ele foi o que mais teve desmatamento. Qual é o segundo colocado? Mato Grosso. Então, essa parte está certa. 2019, Pará, 3.862. Mato Grosso, 1.685 quilômetros quadrados desmatados. Então, esse item está certo. É a mesma questão que tem no item 19. Eu acredito que eles tenham repetido para confundir vocês, para ver se realmente vocês estão prestando atenção. Eles fizeram isso geralmente nas questões que eram duplicadas. B. Em 2019, Amapá, Maranhão, Roraima e Tocantins desmataram menos do que em 2018. Então vamos olhar aqui. É a mesma questão que tem no item anterior. Então, ó, Amapá desmatou menos, Maranhão desmatou menos, Rondônia desmatou menos, deixa eu ver se é Rondônia aqui. Rondônia desmatou menos e Tocantins, cadê o Tocantins? Desmatou menos. Então, esse item também é verdadeiro. C. O aumento da área desmatada em 2019 em relação a 2018 corresponde a 318 mil campos de futebol, supondo este com área de 0,07 km quadrados. Sim, pessoal, é a mesma conta que a gente fez na questão anterior. Qual é a diferença quando a gente pega aí a diferença entre o que desmatou em 2019 e o que desmatou em 2018? Você vai pegar 9.762 menos 7.536, que é o que tem aqui, ó. 9.762 menos 7.536. E aí você tira a diferença, que vai dar isso aqui, ó. 2.226 km quadrados. E aí você divide pela área que eles dão como sendo a área de um campo de futebol. 0,007 km quadrados. Dividindo dá os 318 mil campos de futebol. Então, certinho. É o que a gente fez na questão anterior. E variações percentuais positivas na tabela indicam diminuição de áreas desmatadas em 2009 em relação a 2018. Falso. Por quê? Porque a variação positiva, ela vai mostrar o quê? Que aumentou a área de desmatamento e não diminuiu. Então, vamos pegar aqui o Acre, ó. Ele desmatou
teve um desmatamento nessa área de 444 quilômetros quadrados, 2018. Em 2019, eu tive 688 quilômetros quadrados. Vocês concordam que aumentou, correto? Aqui a variação é positiva, porque aumentou. E olha o que a questão fala. Que variações percentuais positivas na tabela indicam a diminuição de áreas desmatadas em 2019 em relação a 2018. Então, isso torna o item erradíssimo, porque não condiz com as informações que eu tenho no gráfico, certinho? Terminamos, pessoal, a correção da prova de 2019. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me procurar durante a semana. Boa correção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!